Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vou esperar vocês entrarem. Oi, Adilton, Piacentini, meu amor. Cris, Glovel, Gloves, Glovécio 7, a minha mãe. Tudo bem com vocês? Eliene, tudo bem com você? Mamãe. Jéssica Machado, sejam bem-vindos, minha cunhada. Bem-vindos. Daqui a pouco eu vou chamar a Priscila para estar aqui com a gente. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Ó, a Priscila já entrou. Vou chamar ela. Oi, mano. Weijo. Elias. Isso aí, galera. Vai entrando. Vou aceitar a Priscila aqui. Boa noite. Oi. Oi, lindona. Oi, querida. Eu sou sua fã. Já quero começar dizendo assim. Eu sua. Ah, imagina. Então, pessoal, nós estamos hoje aqui com a Priscila. A Priscila é uma pessoa muito especial. Ela é psicóloga. E eu sempre falo que só quem vai entender uma pessoa que passou por abuso sexual é quem já passou por isso. E a Priscila sabe muito bem, porque, infelizmente, ela também já passou por isso. Eu quero iniciar dizendo o que me motivou a fazer essa live, que foi a mensagem de uma menina muito especial que me mandou mensagem. Diariamente eu recebo mensagens de vítimas, né? Mas essa daqui em especial, ela me tocou bastante, me motivou a chamar a Priscila. Eu vou ler para você, Priscila. Tá bom. Tá. Ó, muito bonito ver o seu trabalho, ela me mandou. Futuramente, eu quero fazer algo para transformar a minha dor em luz no fim do túnel, para chegar em alguém. Eu vejo você que você consegue viver, sentir prazer pela vida, sendo feliz. Eu estou buscando isso. Em setembro do ano passado, eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu vivi até os meus 23 anos como se nada tivesse acontecido, o que é muito comum, né? Eu consegui viver até os 30. Mas aconteceu. Eu vivo no passado e no amanhã, não no hoje. Tudo isso me desgasta muito. Estou fazendo psicoterapia e acompanhamento com psiquiatra. Quero pelo menos aprender a viver sem medo. Eu nunca saio, nunca fui à praia por medo. Quando essa menina me mandou mensagem, eu fiquei um pouco chocada, porque pode parecer que eu já superei, pode parecer que eu vivo uma vida feliz, uma vida normal, uma vida tranquila, mas não. Eu ainda estou nesse processo, nesse mesmo processo que essa menina que me mandou, essa vítima, né? Infelizmente, eu estou tentando superar. A Priscila, ela é um exemplo de superação, por isso que eu achei muito importante trazer ela para conversar com a gente hoje, porque ela vai ensinar tanto essa vítima quanto a mim também, porque eu ainda não estou totalmente recuperada. Eu achei que estava até, acho que há uns 3 meses atrás, eu ouvi do promotor que defenderia o meu caso, de que o meu caso prescreveu, infelizmente, pelo tempo. Foi quando eu tentei mais uma vez o suicídio. Contando com essa, já tem 7 tentativas de suicídio, infelizmente. Não é porque eu quero, é simplesmente um momento que acontece e não tem como segurar. Eu sei que a família fica muito triste. Essa
essa pessoa que me mandou também está passando por isso. Pode parecer que eu superei, mas infelizmente ainda não. E hoje a Priscila está aqui para mostrar uma luz no fim do túnel, tanto para essa vítima quanto para mim também e para outras que me mandam mensagem diretamente. Priscila, eu gostaria que você se apresentasse e contasse sua história para a gente. Tá bom. Obrigada pelo convite antes. É uma honra estar aqui, uma honra mesmo. Eu te conhecer, você é uma pessoa maravilhosa. E é uma honra estar aqui, todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Bom, eu tenho 39 anos, sofri abuso sexual quando eu era pequena, ali entre os 6, 8 até os 11 anos, mais ou menos. Não lembro de exatamente, isso é normal, né? A gente nem sempre Sim. vai lembrar de tudo certinho. Infelizmente. E não vai lembrar de muita coisa. Até o eu acho sistema até de defesa, que, né? sim. E não é algo ruim, porque também não é necessário lembrar de muito. Sim. Tem muita coisa que não é necessário lembrar. Sim. Achava, como muita gente acha, que eu não fazia ideia, aliás, antes, né? Eu não fazia ideia que o que acontecia comigo tinha esse nome, abuso sexual. Sofri abuso sexual por mais de uma pessoa, foram mais de 3. Eram agressivos, tá? Porque tem abuso sexual que causa muita confusão, que as pessoas não sabem o que é abuso sexual, o que classifica um abuso sexual, como agir quando descobrir um abuso sexual, né? E acho que abuso sexual é quando tem penetração sexual. E acho que abuso sexual é sexo, e abuso sexual não é sexo. E abuso sexual tem várias interações sexuais que o classificam e não quer dizer que necessariamente tem que haver penetração sexual. E muito abuso sexual é cometido sem agressividade. Né? Na A grande pessoa não é maioria dos casos, né? agressiva. Porque estamos É lidando bem com psicopatas sutil. extremamente conquistadores, Sim. manipuladores. Alguns têm, sim, um perfil de psicopata mesmo. E outros são muito sutis. Né? Então traz muita confusão, porque a criança não sabe se é carinho, se não é carinho, o que é isso. Né? Tem mulher que abusa sexualmente também, não é só homem. Importante Então, falar isso. tem esses pontos, né? Mas, enfim, aí eu sofri abuso sexual, também achava que o abuso sexual acabava ali quando não tinha mais contato com o agressor sexual, e isso é uma grande mentira. O abuso sexual tem várias consequências que podem se prolongar pela vida toda da pessoa se ela não se tratar, se ela não receber amparo. Aí tem alguns pontos aí que a gente vai falar mais para frente, que são importantes. Fiz o que a maioria das pessoas que sofrem abuso sexual faz, né? Seja criança, um adolescente, cresce querendo esquecer daquilo, então emprega toda a sua energia, sua força para esquecer do abuso, e isso não acontece. A gente não vai esquecer do abuso sexual. Até que eu finalmente, né, eu era atormentada, tinha pesadelo todas as noites com abuso, não conseguia me relacionar com as pessoas, não conseguia ter um relacionamento amoroso, de amizade, não conseguia realizar, por exemplo, estudar, né, parei de trabalhar por N motivos ali que me remetiam ao abuso, por sofrer, por exemplo, assédio sexual no trabalho, então você vai somando aquele sofrimento e chega uma hora que é insuportável. Né? Então eu parei de trabalhar, você entra numa depressão, vai desenvolvendo doenças psicossomáticas, que faz exame, nunca descobriu o que era. Fazia um monte de exame, não descobria, porque a causa era emocional. Né? Então, quando eu comecei a fazer o tratamento, eu já era adulta, já tinha 20 e poucos anos. Fiz faculdade tarde por causa disso, é uma das razões, porque eu não conseguia ir estudar. Eu tinha o desejo, mas não conseguia ir lá, fazer minha inscrição, acreditar que eu podia estudar. E estou resumindo bem, né? E aí fui fazer psicologia, por quê? Não foi porque eu queria trabalhar com abuso. Tá? Pelo contrário, eu nem queria saber disso.
Eu só ia atrás desse assunto para eu ser curada, para eu poder viver bem. Não queria porque era muito doloroso e porque, assim, quando você está machucado, você não consegue socorrer alguém. Se você está muito ferido, você não vai ter força e energia para ajudar ninguém. Então, eu não tinha condição de ajudar ninguém se eu não cuidasse de mim, primeiro. Exatamente. E não passava pela minha cabeça trabalhar com abuso sexual. Fui fazer psicologia por quê? Porque eu queria entender o sofrimento humano. Isso sempre me chamou atenção desde pequena. E hoje eu entendo por quê, né? E eu sou cristã, então eu comecei ao longo da minha vida a perguntar o que Deus queria de mim, e Deus foi aí me mostrando, né, nos últimos anos, principalmente aí nos anos de faculdade, que Ele queria que eu trabalhasse com abuso sexual, né? E eu fui vendo que minha vida foi migrando para isso, até que eu falei, tá bom, então vamos lá. Né? Então eu quero ajudar as pessoas e quero ajudar as pessoas sabendo o que eu vou fazer. E principalmente porque eu via muito, assim, o que me chamava muita atenção era esse ponto de que as pessoas acham que o abuso acaba quando você tira a criança do convívio do agressor, ou quando, por exemplo, você cresce e não tem mais aquele contato com o agressor a ponto dele te dominar, porque tem muita gente que convive com o agressor. Tem jantar de família, tem almoço de família. A própria família às vezes fala para a pessoa, não, deixa isso para lá, né? Perdoa. É o seu tio, ele é bonzinho, né? Mas olha, é o meu pai, né? Deixa para lá e tal. Ou às vezes a própria pessoa faz isso e tem a explicação para isso, né? Por que uma pessoa que sofreu abuso se coloca ali no convívio com o abusador sexual, a abusadora sexual. E aí eu comecei a trabalhar com isso, né? O número de pessoas que sofrem abuso sexual é brutalmente maior do que o que se vê em pesquisa. Porque a maioria não é falado, né? Não, né? Que nem consultório particular não tem que fazer levantamento de dados, né? De pesquisa. Eu não sou obrigada a fazer pesquisa no meu consultório. Sim. Você faz pesquisa onde? Que se tiram a pesquisa assim, dos atendimentos nos locais públicos. E ainda assim, não é todo mundo que vai procurar um tratamento, isso em qualquer classe econômica, viu? Tem muita pessoa que é muito pobre e não procura atendimento, porque acha que não precisa. Eles nem sabem que tem, eu acredito que eles nem sabem que existe o CAPS, que é um atendimento gratuito que você pode ter, se você sofre disso. Porque, infelizmente, no Brasil nós temos muita falta de informação, né? E, às vezes, por uma falta de informação, a pessoa está passando por uma coisa que ela pode ser, né, trabalhada. Tem falta de informação e tem também as pessoas que têm informação, mas não querem. Que elas falam assim, deixa isso para lá, isso é passado. E pai e mãe acha que se você falar do abuso com a criança, você vai traumatizar ela. O que é uma grande mentira. Porque muitas vezes tudo que a criança quer é falar daquilo que ela sofreu, que ela passou. E quando ela é escutada, que geralmente isso vai acontecer com o psicólogo ou o psiquiatra, ou quando ela se mesmo faz adulto, escutada, igual eu tive que fazer, eu fiz um vídeo para que pudesse me escutar sobre o que eu estava passando, porque até e ainda então, assim, nunca se interessou. E ainda assim, acho que você pode dizer que tem pessoas, até mesmo da própria família, que não querem ouvir, eu passei não querem por saber. Isso. De pessoas que não querem saber realmente, assim, não, isso é passado. Sim. Não sei porque você está desenterrando isso, né? Então, a minha história, um pouco dela é isso. Hoje, eu vivo muito bem em relação ao abuso, os abusos que eu sofri, né? Por quê? Eu acredito muito que o abuso não é o fim da vida, esse é até o meu lema, né? Quem me Foi por isso que eu te chamei. Foi por causa dessa não frase. Né? E não esse é meu lema, porque não é o fim da vida. Né? Parece que é o fim da vida, mas eu quero que você nos convença de que não, porque eu também estou precisando ser convencida. O fato de falar isso não quer dizer que não é terrível, que não é trágico, que não é sofrido. É sim. Eu também, na adolescência, eu tinha pensamentos suicidas.
Até na juventude também, isso perdura, né? Uhum. Tive pensamentos suicidas, tive várias noites que eu ficava sentada com a gilete na mão cortando o braço, ou pegava às vezes uma faca, colocava na barriga, tipo, aí chorava de desespero, né? Mas eu sempre, o que me ajudou muito sempre foi, assim, o que me salvou sempre foi Deus e o tratamento. Nesses momentos em que eu estive sozinha, ter ali uma comunhão, clamar a Deus sempre e me ajudou. Você acaba indo para o suicídio, que as pessoas até falam, né? Ah, isso é covardia. Covardia é uma ova. Você está sofrendo tanto e você quer, de alguma forma, eliminar aquele sofrimento. Né? É verdade. Então, não dá para passar sozinho, não dá para evitar o tratamento. Tem alguns casos em que, assim, o socorro da família imediato foi o suficiente para aquele caso, mas isso aí é a exceção da exceção. E as pessoas querem fazer exceção da regra. Até no meu vídeo que eu gravei, existem vários relatos lá, né? E uma delas fala assim, eu sofri, não tenho coragem de falar, o único que sabe é o meu marido e ele é o único que me ajuda. Eu até falei para ela que, infelizmente, o marido é sempre um apoio e uma estrutura que a gente pode ter. Mas o tratamento psicológico ele é indispensável nesses casos. Eu tenho um noivo, ele antes de ser meu namorado, ele era meu melhor amigo, a gente até brinca que nem imaginava que a gente ia namorar, e ele me ajudou bastante. Porque quando eu decidi contar para minha família... Inclusive eu queria te perguntar isso, com quantos anos você resolveu falar? Eu tinha, se eu não estou enganada, eu estou com 39, eu tinha ali uns 20 e poucos, quase 30 anos já. O que te levou não faz a falar? muito tempo, não. Então, eu cheguei num ponto do tratamento psicológico, eu fazia terapia, né? Ainda faço, fazia terapia na época, e a minha psicóloga não era a favor de eu contar, tá? Ela não era a favor, ela achava que era desnecessário, mas eu queria contar por quê? Minha família sofreu, na época eu tinha 2 irmãos, né? O meu irmão infelizmente já faleceu, e eu tinha um irmão, uma irmã, e meu pai e minha mãe. E na juventude eu tinha, assim, crises de raiva, então eu quebrava algumas coisas do meu quarto. Eu ficava brava, assim, por exemplo, meu pai fez alguma coisa, falou alguma coisa que eu não gostou. Ou a minha mãe brigou comigo. Eu ia pro meu quarto e pegava meus bibelôs e jogava no chão, quebrava. E minha irmã era pequena, ela via aquilo, né? Eu ficava muito emburrada, porque você tem muita alteração de humor quando você sofre abuso sexual. Principalmente se você está sofrendo, se é pós, se é recente, né? Isso tudo era pós, tá? Era pós-abuso. Não tinha mais convívio com o abusador, né? Com os abusadores. Então, eu tive muitas reações que foram muito ruins para minha família. E eu queria contar para eles, não para justificar. Porque você sofre abuso sexual e acha assim, algumas pessoas acham, né, que a sua dor é a única que existe no mundo. E não é verdade. Você acaba machucando outras pessoas. Todo mundo isso não é problema dela. Volta, né? Infelizmente. Então eu quis muito contar para minha família por 2 motivos. Um, porque eu queria explicar para eles, né? Isso não ia justificar, eu queria explicar, olha, aconteceu isso comigo e eu agia dessa maneira. Hoje eu entendo que eu agia dessa maneira por causa disso, eu não fazia ideia. E eu não queria mais viver uma vida dupla. Porque quando você esconde, você vive uma vida dupla. Uma vida dupla o que você sabe. Que é um peso, né? É um peso. Isso, é terrível, não é legal. Não é uma vida dupla bacana. É uma vida horrorosa. Porque você sente uma coisa e fala outra. Sim. Você quer algo e diz o contrário para as pessoas. Né? Você não sabe. Você nega até para você mesma, né? Isso. Você faz tudo para todo mundo, menos para você, porque você não merece. Exatamente. Quem é você? Né? Você acha que você não tem valor, que você não tem direito de ter nada, que você não tem desejo. Por quê? E isso acontece porque o abuso sexual, quando você sofre abuso sexual, você é tratado como um objeto, porque você não tem vontade, né?
O abusador não chega para você e fala assim, olha, eu vou abusar de você e o que eu vou fazer vai atravessar você, né? Eu vou destruir, tentar Vai levar destruir, isso que pro não resto da vida. destrói. Por isso que eu vou dizer que o abuso sexual não é o fim da vida. Não destrói, é uma tentativa de destruição, né? Eu vou tentar destruir você para eu ter um prazer sexual. Tá tudo bem? Não, ele não pergunta, ele vem e toma você e te obriga, né, a fazer ali alguma coisa que ele queira para o prazer sexual dele. Então isso é horroroso, porque quem não tem desejo? Um objeto. Eu pego uma caneta e coloco uma caneta aqui onde eu quero, ponho ela do outro lado, jogo no lixo, faço o que eu quero. Então, se você é tratado como um objeto, não tem por que você ter vontade, ter desejo. Né? Então, eu passei a Você vida cresce inteira também com essa coisa na e cabeça de que você é um cresce. objeto, né? Faz escolhas com base nisso. Então, o abuso sexual ele vira o centro da sua vida, muitas vezes sem você perceber. Né? Você faz Infelizmente. escolhas de companheiro, né? De, tipo, você vai casar com uma mulher, com um homem, você escolhe com base nisso. Muitas vezes escolhe pessoas que são, praticam outros tipos de abuso, que não é o abuso sexual, mas é um outro tipo de abuso, são violentas, porque remete ao abuso e aí tem toda uma explicação por Sim. trás disso. Mas você vai levar isso aí, né? Muito. É o que eu Vai costumo fazer ou falar. deixar de ter amizade. É o que eu costumo falar, Só. assim, ele faz o abuso físico, primeiramente, e depois continua pro resto da vida um abuso psicológico, infelizmente. As consequências ali continuam, né? E Sim, muitas vezes você vai carregar o que você escutou, o que você viu, o muito, próprio muito. abuso em si, né? Então, por isso que é muito importante o quê? Você olhar para o abuso. Mas, Priscila, que horror, como assim eu vou olhar para isso? Sim. Porque, veja, a gente só consegue lidar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente conhece. E se Exatamente. você ficar ali evitando, então a gente fez o quê, né, ao longo da vida, eu e você, por exemplo? A gente ficou evitando pensar naquilo, É, né? Então, assim, gasta uma energia, é uma energia desgraçada que a gente gasta nisso, para não é pensar verdade. nisso. Olha, para E não você ter uma adianta. noção, Priscila, de quanto que isso era muito angustiante, que eu fui abusada e as minhas primas também foram pela mesma pessoa. E ele Ah, fazia eu sinto homenagem muito. com as crianças. É E terrível. era tão triste que nenhuma de nós tinha coragem de falar que ele precisou ser pego para que pudesse isso estourar e a gente tomar coragem de falar. Mas antes disso, eu combinava com uma das minhas primas que eu falava assim, ó, se eu morrer primeiro você conta e se você morrer primeiro eu conto. De tanto medo de carregar isso até depois da morte, sabe? Sim. É Quando eu porque consegui falar foi uma libertação. é, porque a verdade é libertadora. Isso é uma coisa que é Exatamente. muito importante as pessoas entenderem, né? E É, esse é um ponto muito importante para dar o passo para começar uma libertação, né? Para quem quer se sim, libertar disso. sim, sim. Você tem que lidar com a verdade, né? Eu uso um exemplo bem assim, bem infantil, que fica bem fácil de entender, que todo mundo já teve contato com criança, né? E já teve contato com aquele brinquedo. Aí, acho que em alguns lugares do país tem outro nome, mas sabe aquele boneco João Bobo, que é um boneco inflável que a criança bate, ele cai e volta, ele cai e Uhum, volta, uhum. né? O abuso, você tentar esquecer o abuso sexual, não pensar nele, é como esse boneco. Ele vem Impossível. aqui, você bate, ele vai se afastar por um período, mas ele vai voltar de novo. É Aí você verdade. bate, ele volta. É uma tortura isso, É isso é uma verdade. tortura. Então, você tem que fazer o quê? Tem que parar. Quando é que você para esse boneco? Quando você pega ele e segura ele assim e deixa ele ali firme, ele para. Né? Então, o abuso sexual, você tem que olhar para ele. De que maneira? Sozinho, o que muita gente faz é tenta esquecer, ou então fica ali pensando naquilo, mas de uma maneira Uhum. que se torna uma outra espécie de tortura. Você passa a se machucar. Não, você tem que Uhum. procurar um tratamento. Tem que procurar um psicólogo e vai ter que precisar, às vezes, ir num psiquiatra para tomar um remédio.
né? E aí eu Ou digo até assim, mesmo, às vezes, até para conversar. que tem psiquiatra que é terapeuta, né? Deixa eu contar Então, até uma curiosidade que eu contei já para Priscila, mas a maneira como eu conheci a Priscila foi pela minha psiquiatra. Porque foi um beijo nessa para ela. última. Ela gosta muito de você. Ela. Eu estava no fundo do poço quando eu tentei a última tentativa, né? Há 3 meses atrás. Eu estava sem o Instagram, porque, igual você falou, quando a gente está machucado, a gente não é Ela aqui capaz de ajudar comentando. ninguém. A gente não é capaz de ajudar ninguém. E com Não. o meu Instagram, depois que eu abri, muitas vítimas vieram relatar os seus casos, vieram pedir ajuda. E como eu não estava conseguindo nem ajudar a mim mesma, eu achei que eu deveria fechar. E ela lá, o dia que eu cheguei lá, eu falei assim, eu não aguento mais essa vida, eu não quero viver, não quero... Aí ela, você precisa voltar pro Instagram. Eu falei assim, por que ela? Eu preciso que você siga a Priscila. Porque a Priscila, você vai ver que ela já conseguiu superar, ela viu a luz no fim do túnel que você não está enxergando agora. Então, eu voltei pro Instagram por causa de você, Priscila. Obrigada, Influenciada pela obrigada. minha psiquiatra. É uma honra. E até Obrigada. desde então eu tenho ouvido e tenho, né, levado em consideração as coisas que você fala. Por isso que eu quis te trazer, porque as coisas que você fala é muito importante para quem está realmente no fundo do poço, como eu, como várias vítimas que vêm me procurar, né? E aí, Obrigada. Para mim é Priscila, uma honra. para dar início aqui, eu pedi, né, para as pessoas mandarem perguntas e as pessoas me mandaram perguntas muito interessantes que eu gostaria de fazê-las para você. A primeira pergunta é: como foi para você falar sobre isso? Para todo mundo? Para todo mundo. Eu falei agora um pouco sobre como foi falar para minha família, né? Então, assim, para todo mundo foi. Não acho que as pessoas têm que falar para todo mundo, vou aproveitar a pergunta para falar isso. Não tem que falar para todo mundo. Inclusive, acho que não tem que esconder das pessoas mais próximas. Mas falar para todo mundo também não. Eu falei para todo mundo porque eu ia começar a trabalhar com isso na internet. Avisei minha família. Tive pedidos para não fazer isso. É né? Muito comum, né? Não faça isso, não fale disso, não sei o quê. Mas avisei minha família aqui, avisei minha irmã, né? Meu irmão já tinha falecido. Avisei minha irmã e avisei meus pais. Olha, eu vou começar a colocar o meu trabalho ali. Eu tinha me formado, né? Vou começar a trabalhar na internet e vou começar a falar um pouco, quando necessário, sobre a minha história de vida. Né? Meus pais não gostam de conversar sobre isso e hoje, para mim, isso Porque é muito comum, né? Eu já entendi. Os pais não gostam de falar sobre o assunto. Não, eu sofri durante muito tempo quando eu contei para eles, porque durante um bom tempo eu fiquei sozinha, ninguém queria conversar sobre isso. É muito comum. Eu achei que fosse só eu, mas é exatamente isso que acontece. Ninguém quer falar sobre isso e é tudo que a gente precisa, falar sobre isso. E aí você aprende o quê? Você aprende a não brigar com as pessoas que não querem falar, de lutar com elas e aceitar as que querem falar com você. Elas vêm na sua vida. As que querem te amar, as que querem te ouvir. E depois algumas das pessoas ao seu redor mudam. Isso acontece. Mas algumas é porque são egoístas, outras porque é muito difícil para elas precisam de um tempo para assimilar aquilo. Sim. Então, mas eu comecei a falar na internet, assim, abrir para todo mundo por causa disso. Porque o foco para mim é o quê? Ajudar as pessoas. Né? Mas não acho que todo mundo tem que fazer isso. Não pode ser assim no impulso. Você está expondo a sua vida e a intimidade da sua vida. É uma parte da sua vida que é muito pessoal, muito particular. Sim, Priscila. Outra pergunta. Existe vida após o abuso? Se existe. Claro que existe. Como existe encontrar demais. esse caminho? Existe demais. Você tem que pensar assim, olha, o abuso te adoece principalmente emocionalmente. Então, se você tem uma doença no coração, você vai procurar um cardiologista e vai se tratar, vai fazer tudo o que você pode para se tratar. Por que não procurar um psicólogo, um psiquiatra para tratar o seu emocional? Né? Então, você tem que buscar um tratamento.
E, dependendo da gravidade do caso, você vai precisar, sim, do transcendente. Vai precisar, sim, de Deus para te auxiliar, tá? Existe cura. Eu não trabalho, e aí eu ia, né, você falou, as pessoas escreveram bastante, e você já deve ter me escutado falar, eu não trabalho com a palavra superação, eu vou explicar por quê. Tá? Porque quando você pensa que você superou o abuso, que foi até o que você falou, né? Que pensou Eu que há achei 3 que meses. tinha superado. Não superei. Então vamos riscar essa palavra aí do seu vocabulário em relação ao abuso, tá? Não quer dizer que você vai viver no abuso, não. É que assim, o abuso sexual, eu não trabalho com superação em relação ao abuso, por quê? Porque ele traz consequências que muitas vezes você vai lidar com elas em momentos diferentes da sua vida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo real de uma pessoa que me escreveu esses dias. Ela ficou grávida, e agora ela teve uma crise, porque você é responsável por um ser que vai vir no mundo, e você convivia com um agressor, então, né, enfim. Inclusive, então, esse é um problema meu. Eu não penso em ser mãe, por exemplo. E eu conheço vamos mudar isso nessa noite. Vamos mudar isso nessa noite. Todo mundo vai fazer um bebê hoje. Só de olha, pensar. Eu penso se que for menina, pode me chamar para batizar, por o nome, eu vou com uma alegria. Eu vou ser aquelas mães super protetoras e eu vou traumatizá-la de outra forma. Não vai nem traumatizar, nem deixar de cuidar. Vamos resolver isso tudo hoje. Eu quero saber do monte de mãe aí. Daqui 9 meses, um monte de bebê nascendo. Então você vai lidar com o abuso, com as consequências do abuso em alguns momentos da sua vida. Pode ser quando você ficar grávida, pode ser quando você for casar, pode ser quando você se deparar com, por exemplo, um convite muito importante de serviço e você acha que você não é capaz, vai te remeter àquilo. Enfim, isso acontece nos mais variados momentos. Não quer dizer que você é escravo do abuso, nem que essa desgraça não tem fim. Não, é só assim, são momentos diferentes da vida que podem suscitar em você. Então, por exemplo, é muito comum mulheres que querem ter o neném, mas tem medo de ficar grávida porque acha que ou vai abusar da criança, porque tem essa desgraça dessa fala de que é uma mentira isso de que quem é abusado se torna abusador. Isso é uma mentira. Isso foi inventado aí por pessoas de uma ideologia para favorecer a pedofilia. Muitas vezes alguém tenta justificar o meu abusador falando: mas e quando ele era pequeno, será que não fizeram isso? Não, o problema dele, ele cresceu. Tem muita gente que é abusada e cresce e não abusa de criança. Eu replico isso. Isso, não, isso é conversa mole. Isso aí é para você passar a mão no abusador. É uma justificativa falha, muito falha. Falha por parte de quem faz isso na ignorância. Tem muita gente que faz isso com propósito, que é para promover a pedofilia mesmo. Exatamente. E tem vários relatos aí em processos de pedófilos que alegam que, mas é que eu fui abusado porque eles tinham a intenção de que o delegado ou o juiz amenizasse a pena e depois eles voltam atrás. Sim. E pedofilia, abuso sexual é uma doença. Isso é crime. Que também, isso é outra coisa que eu falo muito importante. Isso não é doença coisa nenhuma porque abusador sabe o que faz. Alegou que ele era doentinho. O meu abusador alegou que ele era doentinho. Ele era, né? Na hora que ele juntava todas vocês ali, ele era um doentinho, bem né? Doente. Uma ova, ele é muito cínico. Abusador sexual, seja homem ou mulher, eles são extremamente manipuladores. Eles têm um grau de inteligência, tá? De médio para alto, que eles vão usar isso para fazer o mal. Mas eles têm um nível de inteligência alto, não é baixo. E eles são cínicos, muito cínicos, são covardes. Então ele, claro, naquele momento ele era doente, né? Antes, para procurar ajuda para a doença dele, ele não foi, né? Tá. Aí... Então, assim, a gente não vamos tirar a palavra superação. Você vai fazer o quê? O abuso sexual, imagina que a sua vida é um livro. O abuso sexual é uma página ou algumas páginas desse livro, não é o todo.
e você não morreu ali. Ah, por isso que eu falei, é uma tentativa. Algumas vezes sim, parece. mas não é. E é isso que você vai ter que lembrar. Por quê? Para a pessoa que sofreu abuso sexual, ela vai ter muitos falsos pensamentos. E aí vou ensinar uma técnica psicológica agora para você, todo mundo aí começar a usar. Quando vier na sua cabeça assim, ó, eu morri lá, eu também pensava falava isso. isso para minha psiquiatra. Ele me matou aos 3 eu anos, também. eu falava. Eu também, Ainda penso isso. E eu fiz algo até simbólico, viu? Que foi ir na porta do prédio onde eu morava e fazer uma espécie de resgate daquela criança e daquela adolescente que eu tinha condenado ali à morte e deixado lá, entendeu? Então isso foi algo simbólico que eu fiz, que fez parte do meu tratamento, que eu decidi fiz isso fazer. sem saber, na verdade, porque eu tinha pesadelos constantes com aquele local e eu tive que ir lá olhar, só que, na verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Que eu estava lá enfrentando esse medo. Então, são momentos simbólicos. Então, assim, você não morreu lá. Quando vier na sua cabeça assim, eu morri lá, minha vida acabou, você vai parar e vai combater esse pensamento mentiroso. Como? Com a verdade. E você vai repetir para você, esses diálogos internos são muito importantes. Então, você vai repetir para você assim, eu não morri lá, eu estou viva aqui, com algumas dificuldades, mas eu estou me tratando, ou eu vou me tratar e eu vou cuidar disso. Você tem que lembrar, e quando você, até para eu terminar de falar, falar uma coisa importante sobre a questão de ter neném, tá? É o seguinte, você sabe da importância de cuidar de uma criança, então você vai procurar por onde para nem ir para o 80 e nem para o 8. E não deixe de ter um neném por causa do abuso sexual. Quando a gente faz isso, a gente deixa o abuso se tornar o centro da nossa vida. Ele que decide se a gente vai ter filho ou não. Não! Tenha um filho, se você tem esse desejo, tenha sim um filho, 2, 3, 10. Não deixa o abusador vencer nisso. Isso é dar uma vitória para ele. Você é uma ótima pessoa que está se cuidando. Conseguiu. Porque quando eu tinha 10 anos, eu batia na minha barriga até não aguentar mais, porque eu achava que eu estava grávida dele. Eu acredito que até pode ser uma doença psicossomática que eu desenvolvi, mas eu desenvolvi um câncer no útero agora, que eu tô tendo que lidar com isso também, né? Então, muito. é tudo isso que vai juntando, sabe? Vai juntando todas essas coisas. E realmente, algumas vezes fica muito pesado. E aí, mas olha, veja, tem pessoas que não sofreram abuso sexual e têm câncer no útero. Sim. Então, lute com isso, conte com as minhas orações, lute com isso, mas siga a sua vida. E se você puder e você quiser, tenha sim um filho. Você vai ser uma excelente mãe. Você é uma excelente mãe. Você cuida dos seus sobrinhos e vai ser uma boa mãe, com certeza. Sim, Priscila, você se dedica e se preocupa. Aproveitando que você já falou um breve perfil aí do abusador, eu quero te fazer uma pergunta bastante delicada agora. Existe idade para o abusador? Não. Ele pode idade, você diz, da anos? criança para ele começar? Idade mínima. Com quantos anos ele pode começar a abusar de outras crianças? Não. Tem crianças que abusam de outras crianças. Por isso que eu sempre falo a definição de abuso sexual, né? Eu falo que o abuso sexual é o quê? O abuso sexual é quando um adulto, uma pessoa mais velha ou alguém com desenvolvimento cognitivo superior à criança ou adolescente interage com essa criança a fim de ter satisfação sexual. Quando a pessoa escuta a primeira vez é meio confuso, né? Mas por quê? É um adulto que pode abusar. Uma criança mais velha, por exemplo, é um adolescente e ele vai abusar de uma criança de 9 anos. Ele tem 15 e ela tem 9, esse é abuso. Ele pediu porque as criança... pessoas têm muito na mente de que, tipo assim, eu posso deixar com o amiguinho dela que não vai acontecer nada. Mas eu até vi uma pergunta no teu Instagram que você relatou sobre um menino adolescente que estava abusando de outro menino, né? E contou para a mãe.
isso para mim foi até um choque também, porque eu não sabia que eles começavam tão cedo, né? E aí por isso que eu achei importante você falar isso, a respeito da idade, que não existe idade para Não, começar a abusar. não, E não, nem não tem idade idade. limite para parar de abusar, né? Não, também não. Aí você tem os Porque, vários perfis. sim, Aquele velhinho que o povo dá risada, que ele aparece na rua e mostra o pinto para a criançada. Não, isso não é engraçado, isso é abuso sexual. Ele faz isso exatamente, porque ele quer ter satisfação sexual com isso. Tá? exatamente. Eu atendi uma família, atendi a avó da família, né? Tipo assim, a matriarca da família. Uhum. O abuso sexual nessa família já vinha ocorrendo por 3 gerações. Ele estava sendo Infelizmente, passado né? ali. E ali era assim, ó, isso aí quando é entre pessoas do mesmo sangue, vai receber o nome de incesto. Porque vira uma Uhum. confusão, né? A pessoa fala, escuta, é abuso, é incesto, é estupro, o que que é isso, né? E vira uma salada na mente das pessoas. Tem gente que ainda fala um termo também que é bem antigo, que agora me fugiu, mas eu vou lembrar. Mas enfim, nessa família, tá? Era assim, ó, o pai da família, o paizão lá da terceira geração, ele violentava fisicamente e estuprava a mulher, abusava sexualmente das filhas, era sobrinho abusando sexualmente dos tios, porque eram muitas crianças, então Eles tinha crescem sobrinho que era achando mais que isso é velho que o normal, né? tio. Alguns sim, outros não. Sabe o que está fazendo e não está nem aí. Então, porque o abuso ali naturalizou. O que É, significa isso? É quando você está ali sofrendo abuso sexual desde que você é muito pequeno e não tem vínculo com outras pessoas, não tem contato com outras pessoas. nem sabe que aquilo é Então, errado muitas vezes. não sabe. Só vai saber muitas vezes quando cresce. Ah, mas Uhum. por que você não falou quando você era pequeno? Você gostava. Eu nem sabia É. o que era Outro aquilo. É ponto. ameaçado, né? Que nem eu não contei que fui ameaçada com uma faca na garganta. E Nossa. como o abusador, o principal, né? O mais velho, ele era violento comigo, de ser agressivo, então eu acreditava, com 8 anos, você acredita que aquele homem vai Tudo que machucar sua falar, você família. acredita. Então você fica quieto, né? Você não fala nada, você sofre calado. E depois você quer o quê? Você quer esquecer daquele inferno. Então, Exatamente. Você mas acredita tem que é daí vários que vem a motivos. culpa? A culpa que a gente sente e a vergonha? Não, eu digo que a culpa, a criança, quando ela começa a sofrer abuso sexual, e isso não quer dizer, isso não é só quando ocorre a interação sexual, tá? Quando tem a aproximação do abusador, que ele começou a investida dele para ele iniciar o abuso, que é bem sutil, geralmente, É. isso aí já acontece. É quase que instantâneo 3 sentimentos: a culpa, o medo e a vergonha. E aí isso depois vai se intensificando com o abuso e ao longo da vida. E aí se ocorrem outras situações que acontecem na nossa vida, que vão causar para a gente, por exemplo, vergonha, medo. Vamos supor, você está numa reunião de trabalho, seu chefe deu uma bronca em você na frente dos seus colegas. Não tem nada a ver com abuso sexual. Mas porque você sentiu vergonha ali por causa daquela bronca, vai remeter você ao abuso, porque você já tem a vergonha do abuso, isso vai se intensificar e ficar muito grande. E às vezes beira um Exatamente. insuportável. Uhum. Por isso que tem que se tratar. Porque na vida a Sim. gente não passa só pelo sofrimento do abuso. A gente vai enfrentar outras situações terríveis, Uhum. difíceis também. Esse é É. um dos motivos que você tem que se cuidar. Sim. Eu acredito assim que a grande maioria das pessoas elas não falam exatamente pela vergonha, por se sentir Isso. culpada. E isso sempre foi assim um ponto que eu fazia uma autoanálise em mim. De onde que vem essa culpa que eu carrego, entendeu? Porque ele começava muito cedo. E aí eu me dei conta de que, como era muito cedo, não entendia o que estava acontecendo, eu achava que a culpa era minha por ter deixado. Até eu fazer 10 anos e começar a entender o que estava acontecendo. Que aquilo não era normal, né? Sim. E Mas o abusador, ele também, às vezes, você não percebe isso, mas ele também age de uma maneira em que ele vai colocando, incutindo em você que a culpa é sua. Nunca é dele. Uhum.
é Sim. sua, ou é do fulano que fez alguma coisa com ele, ou é o ciclano, ou é o pai que foi embora, ou é a mãe que era violenta. Sempre é do outro. Ele nunca tem culpa do que ele faz. Ele é um Exatamente. coitado, É, né? Ou ele é doente, como eles gostam de falar hoje em dia. é verdade. Emendando a isso, que a gente estava falando do perfil do abusador, você acredita numa remissão de um abusador sexual? Tem casos que sim, que Tem essa casos que sim. pessoa tem alguns casos comprovados que sim, Uhum, né? Ele reconhece que ele realizava o abuso sexual e procura ajuda, vai fazer um tratamento, alguma coisa, ou simplesmente para. Tem vários uhum, casos, principalmente quando é na família, por exemplo, que o filho confronta a mãe ou o pai, tá? Ou a filha, né? E aí esse pai, opa, o que eu estava fazendo? E aí uhum. para com aquilo. Ah, que Isso bom. é a exceção, mas A tem, exceção, né? Porque tem. eu até tenho lutado para que isso seja um crime que não prescreva, porque as marcas que ele deixa nas vítimas nunca vai prescrever. Um abusador que fez tantas vítimas assim, a gente sabe que ele tem um pezinho ali na psicopatia, e a psicopatia é uma coisa que não tem cura, né? Não tem como você tomar um remédio. Alguns Sim. são, tanto que assim, tem casos, por exemplo, de cliente que eu falo para ela, não vai atrás dessa pessoa, ela quer ir, quer confrontar, não, porque o perfil dela é de um psicopata, ele não vai se arrepender do que ele fez. Tem Sim. caso que não, tem É, caso que é válido ir, faz parte do sim. processo. Sempre a gente tem que ver o caso, porque assim, tem vários perfis de abusador sexual. Por exemplo, tá? Tem homem que abusa sexualmente da filha porque a mulher não dá mais atenção para ele. Ah, que Tá? absurdo. Tem mulher que abusa sexualmente do menino, do filho, faz o menino de companheiro porque ela não consegue ter um relacionamento com outros homens. Em vez dela ir atrás, por exemplo, se tratar, por que, que eu não consigo me relacionar com outros homens? Não, ela vai, pega o filho e faz o filho de companheiro dela, de parceiro dela. E aí inicia os abusos sexuais, entre outros abusos. Então, tem vários tipos, assim como tem o pedófilo, que ele é assassino, ele vai violentar a criança e vai assassinar. Esses são os casos que a gente vê na TV, né? Uhum. Ou aquele caso em que o pedófilo, ele é aquele cara que é um bicho do mato. Ele tá lá, não sabe falar, Sim. mal sabe se colocar, parece um bicho que saiu do mato ali, né? É pobre, e não, isso é exceção. A maioria dos Uhum. abusadores, eles estão dentro da família, a Isso é maioria muito dos casos de importante ser abuso falado. sexual dentro da família. É um familiar. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é a tia, um tio, um avô. São os casos predominantes. Ou é um Sim. padrasto. Né? No caso das Recentemente, meninas. recentemente eu ouvi um relato de uma senhora que falou que o próprio filho dela tentou abusá-la. Coisa que Sim, eu nem sim. imaginava que poderia acontecer. Eu já ouvi de tudo, mas infelizmente, assim, existe casos assim Aí chocantes. nesse caso, como ela já é uma senhora e se o filho for maior de idade, mas como ela é uma senhora, aí é estupro, a gente vai classificar como estupro. Pois é. Essa é a diferença que causa maior Graças a Deus ele confusão, não conseguiu. que é na Ele não lei. conseguiu ir em frente. Sim. Que abuso sexual está classificado na lei como? De criança, de 0 a 18 anos, né? É um dia a 18 anos. E se é maior de 18 anos, aí é estupro, tem outras classificações, né? Mas tem sim, que nem eu falei, se a pessoa tem um desenvolvimento cognitivo superior à criança. Então, assim, você pega uma pessoa que ela tem 40 anos de idade física, mas ela tem alguma doença mental que faz com que ela, mentalmente, ela tem 6 anos de idade. E Uhum. aí vem, por exemplo, o tio dessa criança, tá? Que tem um desenvolvimento cognitivo normal e abusa dela. Mas ela tem 40 anos. Ela tem um físico de 40 anos. Uhum. Mentalmente, ela tem um desenvolvimento de 6. Isso é abuso sexual.
Sim. Tá, agora falando das crianças, que eu já vi aqui até bastante comentários perguntando. Quais os sinais, os claros e os ocultos que uma criança pode dar de que está sendo abusada? Olha, o que é clássico, tá? A criança demonstra. Ainda que ela não fale para você, ela vai demonstrar. Sim, de Por que isso que você forma? tem que conhecer sua criança. E como eu gosto muito da frase do meu noivo, que ele fala assim, que a gente vive numa geração de órfãos de pais vivos. E é verdade, Infelizmente. entendeu? É um monte de criança que tem pai e mãe vivo, mas ao mesmo tempo não tem ninguém. Então, a criança vai demonstrar como? Ela tem alteração de humor. Então, não dá para eu falar assim, ó, é uma criança que chora. Se essa criança já era chorona antes, então não teve alteração. Mas geralmente é o quê? É uma criança que para de brincar, ela fica bem introspectiva ou mais introspectiva, mais calada, mais quieta, para de sorrir, chora às vezes do nada. Isso é um clássico. Chora de repente. Eu Tá? chorava muito. Isso, vem aquele choro, porque ela está contendo ali aquele sofrimento e de repente chora. Eu tinha essas crises de choro também do nada e inventava uma desculpa para minha família. Falava um monte de coisa. Menos o que era de fato que eu tinha medo, né? Que eu tinha sido ameaçada. Então, ela vai ter alterações aí emocionais e no comportamento. Então, assim, se é uma criança que não faz mais xixi e cocô nas calças, ela pode voltar a fazer. Ela regride. Tá? Ela regride, ela só quer Isso é dormir com o pai importante e você com a falar. mãe, só quer dormir com a luz acesa, se ela não dorme mais, né? Se ela não dorme mais com a luz acesa, aí ela só quer dormir com a luz acesa, ela tem medo. O que pode acontecer também, tá? A criança que é muito pequenininha, que não verbaliza ainda, acontece às vezes assim, ó. Chega, o tio é quem abusa sexualmente dessa criança, tá? Aí ele chega na casa para visitar a família, ninguém sabe de nada. Essa criança, quando vê esse tio, chora. Aí o que o pai e a mãe faz? Ai, que boba, como você é feia. Dá um beijo no seu tio, porque a mãe ama o tio. A mãe não tem ideia que o irmão dela é um abusador sexual. Tá? Ou a criança, por exemplo, vamos supor. Tá? Existem também os casos em que a criança quer ir com o abusador, porque ela acha o abusador legal, porque ele dá muita atenção para ela, né? Sim, e aí nisso está implícito que a manipulação que o abusador faz. Sim. Como eu falei, tem uma Porque manipulação muito eu vou te dar uma grande. balinha se você fizer isso, vou te dar dinheiro, vou te Isso, dar e um monte ele de dá. coisas. E Ele ele dá dá. e ela Ele gosta. dá. Porque Ele isso é uma dá. coisa que choca muito quando eu falo, Ele que vai. muitas vezes a criança pode sim querer ir com o abusador. Sim, mas não é porque ela deseja o abuso, tá? É porque ou ela passa uma necessidade, por exemplo, tem abusador que se vale de um problema que a família está vivendo. Então ele fala, eu levo seu filho na escola, pode ir no médico fazer seu tratamento. Tá? Muitos casos também os pais são completamente relapsos, né? Não dá atenção para a criança e quem é que vai dar? O abusador vai dar muita atenção para o seu filho. Sim, isso mesmo, isso mesmo. É isso mesmo, acontece bastante isso. Tá? Porque Infelizmente. isso acontece bastante, a gente vê muito isso com psicopata. Que, por exemplo, você pega psicopata, tem um que eu estou esquecendo o nome, mas ele conseguiu juntar jovens ao redor dele, né? Porque quando você olha o perfil dele, você fala, como é que esses jovens, esses adolescentes iam ao encontro desse lunático? Mas é porque aí você vai ver a vida desses jovens, cadê a mãe e o pai deles? Infelizmente, né? E isso não quer dizer que eles tenham culpa do abuso, porque a culpa do abuso é de quem comete o abuso sexual. Então, isso é algo que você tem sempre que se lembrar. Eu não tenho culpa disso. Quem decidiu abusar sexualmente de mim foi fulano, foi ciclana. Ele me manipulou para eu ir atrás dele se isso aconteceu. Agora, pai e mãe, né? Inclusive eu disse isso para uma pessoa essa semana. Isso é muito importante. Você Hoje também eu recebi precisa, uma muitas mensagem falando vezes, sobre isso.
ir até os seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, e dizer para eles: me perdoe porque eu não percebi o que estava acontecendo com você. Ou porque eu fui negligente, sim, não serei mais. Isso é muito Tem importante que você falar. muitas vezes pedir perdão, sim, a maioria não pede. A A maioria pessoa que não. sofre abuso sexual não escuta pedido de perdão de De ninguém. A ninguém, maioria infelizmente. delas. Não de ninguém. Infelizmente, de ninguém. Quanto mais de abusador. Agora que a gente está falando sobre a família, sendo familiar de uma vítima, depressão profunda, com tentativas de suicídio, como a família ou os amigos podem ajudar essa pessoa? Porque muitas vezes a família fica sem saber o que fazer, né, nessa situação. Sim. Então vamos lá, tem uma listinha, tá? Tem diferença aí quando se trata de criança e adulto. Inclusive eu tenho um post sobre isso lá no feed do meu Instagram. Mas basicamente, né, falando de modo geral, amor. Não esse amor, essa babaquice de amor próprio, esse negócio aí que o pessoal mascara, diz que é amor, mas é puro egoísmo. Não, amor. Amor é o quê? Amor é sacrifício. Então você vai se doar, vai sentar com aquela pessoa, vai chorar com ela, ou vai deixar ela chorar com você Isso é ali. tão importante. Vai falar para ela assim, ó, não tenham medo de... Olha, as pessoas, elas sempre querem falar alguma coisa, sempre. Não, muitas vezes você vai aprender a falar isso aqui, quem me ensinou isso foi meu noivo. Você vai aprender assim, ó, a estar com as pessoas quando elas estão sofrendo e dizer para elas assim, olha, eu não sei o que te falar, mas eu tô aqui com você. Então, assim, porque muitas vezes você não vai saber o que falar para a pessoa. Quem fez isso a primeira vez comigo foi a minha irmã mais nova. Foi a única que sentou. Isso é maravilhoso. E ouviu eu falar quase umas 5 horas chorando e contando toda aquela sujeira que estava dentro de mim. E foi libertador a primeira vez que alguém parou para me escutar. Isso é muito importante. E isso traz para você cura. Por quê? Porque o amor cura. Então, amor é o principal. Amor. Depois você vai fazer o quê? Vai ter esses pequenos momentos. Vai estar junto com a pessoa ali quando ela precisa colocar para fora, quando ela teve uma lembrança de repente, que isso acontece. Vai ouvi-la, ainda que você não saiba o que falar. E muitas vezes você não vai saber o que falar. Não falem essas frases horrorosas que mais machuca do que qualquer outra coisa, que é isso é passado, esquece isso, deixa isso pra lá. Eu quero morrer quando me escrevem e falam que ouviram isso do psicólogo. Eu falo, olha, me perdoa, porque tem gente na minha categoria profissional que é um merda. Eu já falo logo assim, entendeu? Que não sabe o que tá fazendo, tem gente ruim em tudo que é lugar, não desiste, procura outro psicólogo. Porque tem muita gente que não é de São Paulo. Eu estou em São Paulo, né? Então, mas você atende online, o que é muito importante. Atendo também, online e presencial. E poder conversar com a Priscila, ela atende. Inclusive, o povo aí com medo de pandemia, eu não parei um dia. Olha aí, que bom, tá vendo? Já eu parar é o diabo que vai parar o quê? Exatamente. E é muito importante uma coisa que você aprende quando você sofre bastante em algumas coisas terríveis na vida é não ter medo da morte, entendeu? Então, não ficar apavorado. Vantagem, né? Isso é uma vantagem. Você vai se fortalecendo. A casca fica dura. Isso. Outra pergunta, também muito importante, que eu acredito que é a dúvida de muitas mães. O que é melhor? Babá ou escolinha? Putz, que pergunta. Olha, o melhor é a própria mãe. Mas eu entendo que tem casos que a mãe tem que trabalhar e não dá para sair. Então, o melhor é você fazer o quê? Se você precisa colocar numa escolinha, ou se você prefere uma babá, procure alguém com recomendação, tá? E sempre fique de olho e se informe. Então, assim, se seu filho, sua filha é muito pequeno e ele vai ficar numa creche, numa escolinha, quando ele chegar em casa, você vai olhar assim o corpo inteirinho dele.
Você vai olhar a periquitinha dela, vai olhar o pênis do menino, vai olhar o ânus, vai olhar o corpo, porque às vezes outra criança morde, tá? Se é uma criança maior, você vai perguntar para ela, isso é o básico, assim, não vai fazer aquela pergunta genérica, como foi na escola? Ela vai falar, foi bom. Aí para você fala, para você tá ótimo. Não, o que aconteceu, o que teve de lição? Me mostra aqui. Só que isso dá trabalho. Por isso que é uma geração de órfãos de pais vivos. Dá trabalho. Exatamente. Então, assim, entre os dois, é uma babá, então procure referências. Essa babá já cuidou de alguma criança? Tem algum adulto para indicar essa babá, para recomendar essa babá? Tem. Ah, não tem. Então, procura. Sempre vai ter alguém para indicar alguém, né? Que já teve contato e foi tranquilo. Tem babás boas. Ah, essa escolinha. Qual é a referência dessa escolinha? Entra na internet, pesquisa sobre a escola, vai nos sites de reclamação, põe o nome da escola lá. Vai no Existe Facebook. Site de reclamação? Existe. Tem gente que tem, por exemplo, assim, você entra no Reclame Aqui, lá tem reclamação de tudo que é empresa. Essa dica. Lá tem reclamação de tudo que é empresa. É escola, é empresa que você imaginar. Mas eu não sabia que escolas também tinham reclamação. Tem gente que vai lá e coloca. Ó, eu botei meu filho nessa escola, essa escola é uma porcaria. E se você sabe de uma escola porqueira, vai lá e põe lá. Então, gente, assim, pesquisa. Vamos ajudar. Entre em grupo no Facebook, entra no Facebook, né? Se não tem, faz um só para isso. Pesquisa lá. Ah, eu achei grupo fechado, Priscila. Não interessa, pede para entrar. Vai que alguém deixa. Alguém aprova você entrou, é o grupo da sala X. Tá, então vai lá. Ah, eu sou mãe, eu estou interessada em colocar meu filho aqui. Ou é o grupo fechado da escola tal. Como é essa escola? Alguém pode me mandar um inbox? Porque às vezes as pessoas vão ter receio de escrever ali para todo mundo ver. Sim, ela vai te mandar um inbox. Tá? Tem que pesquisar. Do mesmo jeito que tem gente que fala assim para mim, ah, eu fui num psicólogo, foi ruim. Eu falei, ótimo, você tá aí com a internet, você tem um monte de profissional, sua própria psiquiatra, que nem pergunte para as pessoas na internet quem elas recomendam, elas vão te dar uma lista. Eu tenho uma lista de gente para indicar. Se não dá para passar com essas, vai pedindo para essas indicação e uma hora você acha alguém na sua cidade ou dentro daquilo do seu plano ou daquilo que você pode pagar. As pessoas também não conversam, não falam, tipo, olha, eu não posso pagar isso, eu posso pagar tanto agora. Né? Ou também não faz sacrifício, tipo, ah, eu quero fazer um tratamento, mas não quer abrir mão do Mac no final de semana, não quer abrir mão do restaurante, da bolsa X. Aí, prioridades, né? Sim, exatamente. Emendando a isso, qual é a melhor maneira de prevenir o abuso sexual através da informação? Qual é a melhor maneira de abordar esse assunto com os filhos, no caso? Você pode abordar o assunto com a criança desde muito pequena. Eu costumo falar ali, quando eu vou ensinar sobre isso, desde, tipo, antes da criança falar, você vai começar a falar com ela sobre isso. Sobre abuso sexual, também. Não. Você não vai falar com a criança pequena, ou criança, tipo assim, até 10 anos. Não precisa falar com ela do abuso. Olha, vem aqui que eu vou falar de abuso sexual. De que maneira você sugere que seja falado? Não. De uma maneira bem natural, você faz isso quando vai trocar a criança, quando vai dar banho nela. Por quê? Porque é quando a criança está pelada, em contato natural ali com o corpo dela. Ela vai lavar o pipi, vai lavar a perereca, cada uma dá um nome, você vai usar o nome que a criança dá. Então, esses são os momentos principais que você vai falar com ela. Vai ensinar ela primeiro o quê? Quem é que toca ali? Adulto pega a criança e não explica nada para a criança. A maioria dos adultos. Por exemplo, por que você dá banho na criança? Você fala para a criança assim, olha, o estranho não pode tocar em você. E quem abusa dela é o tio. O tio não é um estranho. Exatamente. O tio vai dar banho nela e masturba a criança. Para começar a excitar a criança. O pai, às vezes. Então, assim, não é assim. Quem é que toca? Olha, eu... né, a vovó e o titio e o papai, a gente dá banho em você. Por quê? Porque a gente vai ajudar você a se lavar.
Vai chegar uma hora que você vai fazer isso sozinho. E a criança tem que ser estimulada a ter autonomia. Claro, dentro do tempo dela e dentro da idade. Porque tem pai também que já quer assim, já quer que o filho tenha autonomia com 3 anos de idade, faça tudo, né? Não é assim. Mas tem maneira de você ensinar, explicar, e não é dessa forma traumática, assim, nem usando esse termo, e nem fazendo um clima tenso. Senta aqui que a mamãe vai falar com você de abuso sexual. E principalmente quem sofreu abuso fica apavorado, né? Não, seu filho é outra pessoa, ele não é você, ele é outra pessoa, com outra história, com outra possibilidade de vida, e você vai fazer o quê? Vai se instruir para cuidar dele e orientá-lo, para que ninguém toque no corpo dele, nem para abusar, nem para fazer outra coisa. Tá? Então tem como ensinar assim. Ah, tá. Agora eu vou falar o relato de uma mãe aqui que me pediu ajuda e pediu para eu pedir ajuda para você, né? A filha dela, ela sofreu o primeiro abuso com 2 anos, praticado pelo motorista do transporte escolar. A mãe confiava nele porque ele era um pastor da igreja. A segunda vez foi praticada pelo pai, quando ela tinha 5 anos. E ela vem tentando... Ah, minha bateria tá acabando. Eu vou ter que colocar no carregador. Ela vem tentando ultimamente suicídio. Ela já tentou 5 vezes. Sendo o último há 2 meses atrás. Quantos anos ela tem agora? Ela fala? Agora, ela não me falou quantos anos ela tem agora. Mas a mãe me perguntou: como se faz para dar continuidade à vida e levar uma vida normal depois do abuso? Olha... Praticado pelo pai, principalmente. Como que essa mãe assim... pode ajudar essa criança, essa adolescente, não sei? Sim, independente da idade que ela tiver, essa criança, adolescente, ela tá demonstrando assim, em letras garrafais, que ela está em completo sofrimento. E ela está tem que levar essa menina, e o povo tem a ideia de que se cortar é frescura, chamar atenção, não é, tem uma explicação para isso. Mas essa menina precisa ser levada para ontem num atendimento psicológico. Ou no atendimento psiquiátrico, porque ela está aí tentando suicídio. 5 vezes de suicídio? Pô, essa menina tentou o primeiro, o que fizeram, entendeu? Não é possível, sabe? Você tem a experiência, infelizmente. Não dá para ficar sem tratamento. Você tem que se tratar. Ela precisa ser levada. Ah, mas ela não quer ir. Ô, querida, sua filha tem menos de 18 anos, então você vai pegar ela e vai levar ela. Porque agora, você vai fazer isso por quê? Pro bem dela, da vida dela. Ela precisa receber um tratamento. Ela precisa. Tá? Então, e a história dela mostra, né, infelizmente, que é aquilo que eu falei, o abusador sexual, tanto homem como mulher, eles estão dentro do nosso convívio. Sim. É um vizinho, é alguém da família, é o pastor. Muito abusador sexual, muitos vão participar, sabe do quê? De ONGs que trabalham com crianças, para eles terem acesso a criança. Isso é tão triste, né? Isso é tão triste. Hoje as igrejas, vou dizer das igrejas evangélicas, elas não são todas, tá? Não são todas. Algumas fazem o quê? Fazem hoje toda uma investigação antes de deixar alguém dar aula na escolinha. Porque na igreja, assim, você se voluntaria e vai dar aula. E eu acho incrível como tem gente que larga as crianças assim na igreja. Eu olho, me dá um negócio, o pai e a mãe tá lá conversando e a criança vai no estacionamento e volta, vai pra escolinha e sai. E tem muito abusador que vai dar aula na escolinha. E aquilo que eu falei, ele não tem aparência de mal. A aparência dele é de uma pessoa educada, fofa. Ai, ele é tão gentil, olha como ele é bondoso, ele faz a obra de Deus, ele faz caridade, ele ajuda a assistência social, ele isso, ele aquilo. Ou ela, né? Olha como ela é uma mãe dedicada. Que existem abusadores até dentro do conselho tutelar. Claro! Existe caso. Então, é claro
que não tá escrito tem. na testa de ninguém que é abusador. Tem abusador em Infelizmente. tudo que é lugar, gente. Em tudo que é lugar, em tudo que é lugar. Tudo que é lugar, entendeu? Infelizmente. Tem. Abuso sexual não exclui profissão. E no Infelizmente. E conselho são pessoas que tutelar, quem estão se lá para voluntaria. proteger as crianças, E no né? conselho tutelar, as pessoas se voluntariam. Quem se voluntaria são as pessoas da comunidade ali. Você quer ter acesso a uma criança vulnerável, vai para o conselho tutelar. Por quê? Infelizmente. Infelizmente, os casos são passados primeiro para lá. E as pessoas, algumas, sim, elas vão estudar, elas vão atrás. Inclusive, eu vou fazer uma live na semana que vem com um rapaz do Conselho Tutelar, que trabalha no Conselho Sim. Tutelar. Mas a maioria não tem preparo, entendeu? É alguém que, Infelizmente. tipo, É muito quis ir triste lá, isso. vai lá porque vai receber um auxílio, entendeu? Então, assim, Infelizmente. olha, por isso que pai e mãe quer fazer um bem para um filho, tem que cuidar desse filho. E cuidar não é dar um videogame. Cuidar é estar lá com ele, Eu entendeu? sempre Foi para a falo escola, quem é sua que professora, o que, que ela fez, o que, que não sei o quê, voltou. Filho não tem que ficar dormindo na casa dos outros. isso é tão importante falar. Não Esse tem que negócio de dormir. passar Ah, férias mas o na seu casa dos avô outros. tá Vou na casa do sozinho. amiguinho. Não, pelo amor de Deus. Não tem. Eu Tem saí de casos, perto do meu olha, abusador e infelizmente continuei sendo abusada porque eu ia passar as férias na casa dele, né? sim. Então, não façam isso. Não façam E isso isso. acontece muito, Sim. muito mesmo. Eu Muito. sempre falo que a maior arma que a mãe pode dar para o filho para se defender contra o abuso é informação. E a maior arma que os pais têm contra o abusador é a confiança do seu filho, né? E isso é Você uma tem coisa. que ensinar. Que Exatamente. nem, tem É uma muita coisa que não gente está que. longe da gente. É muito fácil de fazer, mas as pessoas não se preocupam em fazer isso. Sim, não. Muita gente quer ver uma coisa que eu falo e o pessoal fica às vezes horrorizado, é você ensinar a criança a se defender. Meu Deus, eu vou ensinar a criança a ser violenta. Não, que se defender não é violência. Pessoal, tudo é violência. Por quê? Uhum, Veio aquela desgraça na década de 80 e 90 de não se defenda. Né? O uhum, cara vem te assaltar, fique parado, não se defenda, não faça nada. Não, a criança, ela tem que se defender. Ela uhum. tem que, ao menos, saber que ela pode tentar se defender. Então, você pega uma criança pequena, né? De 5 anos. Eu estava conversando com um menininho de 5 anos, que eu estava atendendo a irmã dele. Aí a gente estava conversando os dois, assim, né? Ali no atendimento, porque ele sabe do abuso que a irmã sofreu e tal. E eu ensinei a irmã e a irmã ensinou ele. É sensacional. E é muito legal assim, porque você pergunta para uma criança assim, e adulto, viu? O adulto não sabe, por exemplo, como é que um adulto se defende com a boca? A maioria vai falar que é gritando, só gritando e morder. Você pode morder também, uma mordida dói de um Tem uma jeito que pessoa se que eu conheci que ela ensinou a filha a gritar fogo. Porque quando grita fogo, todo mundo sai correndo. que tem aquele negócio, né, que você grita socorro, o povo não olha, né? É. Mas assim, se o cara tampou a boca dessa criança com a mão e ela consegue morder aquela mão, muitas vezes ela vai conseguir correr, entendeu? Então uma criança, toda criança vai conseguir se defender e lutar com um adulto? Não, mas ela pode tentar e pode conseguir, ao menos sair daquela situação. Uhum. Principalmente quando é dentro da família e o abusador está fazendo ali de uma maneira mascarada e a criança manifesta aquilo. Uhum. Não? Então ela pode morder, ela pode. Pô, um bebê que puxa o cabelo, ó, tem um cabelão, algum bebê já agarrou seu cabelo, dói pra caramba, Muitas entendeu? vezes. Então imagina uma criança, né, que vem e uma criança que uma mulher, por exemplo, vem pegar ela para sequestrar, né, para levar ela. Ela agarra ali no cabelo, pô, isso aí ao menos vai chamar a atenção de alguém, Ó, né? tem É uma uma mãe aqui que falou. tentativa. Também achava importante ensinar os meus filhos a se defender. Ensinei eles como se dar soco Isso, com é a isso aí, técnica tem que ensinar correta. mesmo, ensinar mesmo. Eu ensino meus pacientes, meus Essa clientes, é eu a ensino Ingrid. todos. Seja bem-vinda, Ingrid. Ela está nos acompanhando, ela é diretora aqui
do Conselho da Criança e do Adolescente aqui de Santa Catarina, muito importante. Oi, Ingrid. Conselho de uma pessoa Sim, sábia. tem que ensinar, sim. O pai e a mãe. Peguei uma mãe uma vez, ela me falou assim, que ela parava na sala, tirava tipo a mesinha, né? E ela ensinava para o filho. Ela falou, meu filho nunca, ela me acompanha para aprender como ensinar o filho para ele não, né, sofrer abuso sexual. Mas ela falou assim, eu ensino por quê? Hoje acontece muito nas escolas algo que os pais nem se dão conta, que assim, as crianças batem umas nas outras. E tem muita menina que vem passar a mão nos meninos. As meninas estão muito sexualizadas. Muito, muito, muito. Tá? Por vários motivos. Vem pegar no pinto do menino. E o menino escutou assim que não pode bater na menina, porque numa mulher não se bate. E a menina vem dar na cara dele. E o que ele vai fazer? Ele vai ficar lá apanhando na cara? Ou a menina, tipo, tem menino que vai e bate na menina. Então, tem que ensinar. Essa mãe falou assim, eu ensino meu filho. Eu falo para ele assim, se alguém vier aqui der um soco em você assim, como é que você vai fazer? Aí ele me mostra. E tem que fazer isso, você tem que ensinar seu filho a se defender. Você não vai estar com ele 24 horas por dia. Sim, isso é Tem muito que importante. ensinar. Vai falar para ele, você não vai bater nas pessoas, mas se alguém vier fazer alguma coisa com você, você pode fazer isso aqui, que eu vou estar com você. Outra pergunta, quando a família da pessoa que foi abusada, meu telefone aqui para carregar, mas pode responder essa pergunta. Eu não escutei, quando a família da pessoa? Quando a família da pessoa que foi abusada também precisa procurar ajuda. Quando a família também precisa, quando ela está sofrendo muito com aquilo e não sabe o que fazer. Então, quando ela levar a pessoa... Sim, deve, claro. Sim. Muito que nem um bom psicólogo, um bom psiquiatra, se ele vê a necessidade, ele vai chamar um parente. Por exemplo, se é uma pessoa casada, tá? Ele vai chamar ali o cônjuge, é claro que o paciente, o cliente tem que autorizar, mas ele vai chamar para dar algumas dicas do que fazer. Porque a pessoa que sofre abuso sexual, ela vai precisar por um período de incentivos, ela vai precisar de ajuda para combater esses falsos pensamentos, ela vai precisar de esperança, e quem vai dar isso para ela é o pai, a mãe, ou é o cônjuge, ou é um melhor amigo. Quando a pessoa se recusa a vir, por exemplo, vamos supor que seja uma moça que tenha sido abusada sexualmente e ela está se recusando, ela não vai fazer o tratamento, ela fala, eu não vou no psicólogo. Quem pode ir? O marido dela. A mãe dela pode ir. Olha, minha filha vai explicar. Quando a se recusa a fazer o tratamento, então a família pode fazer isso. Isso, vai para minimamente o que ser fortalecido para lidar com aquela situação, porque aquela pessoa está fazendo uma escolha. Quando ela não vai, ela tá escolhendo não se cuidar. É uma escolha. Né? Mas aí o marido pode ir. No caso de casais, tá? Geralmente quando o marido vem, ou quando é o homem, porque quando o homem tem diferenças nas respostas ali do homem e da mulher. Esse homem geralmente ele vai contar só para uma namorada que ele ame muito ou para a esposa, tá? Então, se ele se recusa, essa mulher pode procurar ajuda. Geralmente, quando o cônjuge vai, o companheiro, a pessoa que sofreu abuso vem depois. Ai, que bom. Que aí a gente tem técnicas ali, tem algumas formas de falar com essa pessoa que sofreu abuso, por exemplo, fazer uma ligação, ou instruir esse cônjuge como ele falar, ou essa mãe, ou esse pai. Agora, mãe e pai, tá? Eu tô falando assim, de gente que é maior de 18 anos. Seu filho tem menos de 18 anos, e ele tá aí, que nem essa menina, tá? Tentativa de suicídio, tá se cortando, ela não quer ir, você vai pegar ela e vai levar ela. Que é o que a gente faz, por exemplo, com uma pessoa que tem um surto psicótico. Você agarra ela e você vai levar ela lá. Tá? Tá. Agora, essa é uma pergunta de uma psicóloga também. Qual o melhor processo de tratamento para vítimas de abuso sexual na psicoterapia?
Processo? Como você sugere que seja abordado um tratamento para esse tipo de vítima? Até porque, assim, a vítima de abuso sexual, ela é completamente diferente de outros traumas, outras coisas, né? Então, você conseguir, até assim, eu digo isso por experiência própria, porque eu tive 2 psicólogas durante o meu tratamento. Infelizmente, uma não conseguiu falar comigo, a gente não conseguia se conectar, porque parecia que eu tava lá chorando e contando todas as desgraças da minha vida, e a pessoa tá plena, só falando, como é que você se sente? Parece que aquela pessoa não tem problema, a pessoa nunca passou por nada. E aí eu tinha dificuldade de me abrir, porque eu ficava pensando, nossa, vou ficar contando minhas desgraças aqui, a mulher nunca passou por nada na vida, né? Deve estar me julgando. Apesar de que você não deve julgar, né? E ela também não me julgava, mas eu Não, achava... tem gente que não sofreu abuso e sabe atender muito bem, porque sabe a técnica. E eu não tem. conseguia me conectar com ela por causa disso. Até eu encontrar a minha psicóloga que, assim, conseguiu me mostrar um novo horizonte, porque a primeira coisa que ela falou, olha, se você conseguir salvar a minha filha através do relato que você deu, eu já vou ficar muito feliz. Então, ali eu me identifiquei com uma vulnerabilidade dela e eu me deixei ser vulnerável também e mostrar os meus problemas, né? Então, acredito que Sim. seja mais ou menos nesse sentido. Como conseguir ajudar realmente uma vítima de abuso sexual na psicoterapia? Então, primeiro, o psicólogo tem que conhecer seus limites. Ele tem que saber se ele consegue trabalhar com isso ou não. Se ele não consegue trabalhar, é um caso que muitas vezes o próprio psicólogo não tem essa autoanálise que eu não consigo. Então, mas tem que ter. Tem que ter. Se não tem e está ouvindo aqui, pode começar a ter. Tem que ter. Porque, igual você falou, nós temos péssimos profissionais em todas as áreas. Não, tem que ter, tem que ter. Tem que saber. Eu conheci, por exemplo, uma psicóloga maravilhosa que trabalha numa associação atendendo crianças vítimas de violências diversas e ela não atende idoso, porque ela chora. Se ela sabe que é uma violência contra o idoso, ela não consegue se controlar, é o limite dela. Então, você tem que saber seu limite. Até seu limite de, por exemplo, estudo. Você estudou aquilo? Você sabe o que você está fazendo? Senão você vai piorar o caso, entendeu? Então, tem que saber seu limite. Não tem desculpa para isso, tem que saber. Agora, as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem que existe algo chamado abordagem. Abordagem é o quê? É um tipo, né, de uma área ali de estudo da psicologia, uma técnica que o psicólogo vai utilizar. Tem psicólogo que vai falar que o psicólogo só tem que ter uma abordagem, entendeu? Eu não acredito nisso, porque você tem que... Eu sou psicóloga, eu não sou, por exemplo, assim, psicanalista, eu não fiz só psicanálise e me formei naquilo, não. Eu sou psicóloga. É claro que você tem a abordagem que você mais... que você mais se identifica, entendeu? Então, no meu caso é qual? A logoterapia. Mas tem momentos em que meu cliente precisa que eu passe para ele uma técnica, que eu utilize com ele uma técnica da comportamental. E eu vou utilizar, porque para mim o bem daquilo é o meu cliente ficar bem. Não é eu encaixar o meu cliente na minha abordagem. Então, você foi num psicólogo e não gostou da forma, tipo, daquele psicólogo, às vezes não é abordagem. O cara é um retardado, desculpa a expressão. É um imbecil. Ele vai ficar sentado, você tá lá sofrendo, ele falou, vai ficar... E acha que o problema sou eu, não é o psicólogo, entendeu? Não. Isso tem que ter empatia dos dois lados. Não bater o psicólogo. Não, psicólogo tem que ter empatia dos dois lados. Eu tenho que ter empatia por quem eu atendo e o psicólogo tem que ter empatia, o cliente tem que ter, o paciente tem que ter empatia comigo. Mínima, senão não vai acontecer. Eu não sei para conversar com uma pessoa que eu não... Fala a mesma língua, né? Não, tá? Agora, às vezes essa empatia vai surgir de que maneira? Tem os mais variados motivos. No seu caso, que nem foi quando a psicóloga demonstrou ali um fator da vida pessoal dela. É isso. Tem que ter humanidade. Essa humanidade tá quando eu me coloco para o outro,
né? O doutor Paulo Pacheco fala muito isso. Você se coloca para o outro, né, de maneira total ali. Então, você tem que escutá-lo e estar ali presente para ele. Entendeu? Porque senão você não está ali. Se você está ali com a cabeça em outro lugar, fazendo outra coisa, não, né? Seu cliente está na sua frente, se debulhando em lágrimas, num sofrimento absurdo, entendeu? É que hoje a psicologia na universidade é péssima. E ela ensina, assim, algumas coisas que são irreais, que é da cabeça ali do professor universitário. Uma delas é o quê? Tem que ter um distanciamento. Sim, tem que ter um distanciamento, mas assim, não que não me deixe ser humana, entendeu? Não que não me deixe ser humana, porque às vezes, por exemplo, o que a pessoa está querendo e está praticamente pedindo é um abraço. Exatamente. Né? Às Porque vezes ninguém deu isso para ela. Então, às vezes você vai precisar fazer isso, é você ser humano e estar ali com a pessoa. Isso é muito importante. Mas o psicólogo tem que conhecer seu limite e tem que se informar. Muitas pessoas que falam assim, já fui no psicólogo, não resolveu, não adiantou nada. Às vezes é só o psicólogo errado. Você precisa trocar de psicólogo. Tem esses dois motivos, tem o psicólogo errado e tem a pessoa que mente para si mesma e para os outros. Ela vai lá no psicólogo, eu conheço gente que vai e não passa 10 anos lá, nunca fala do abuso. Fala de tudo, menos que sofreu abuso sexual. E a gente sabe, às vezes a gente percebe, a gente vai, tipo assim, e tem psicólogo que chega a perguntar, você já sofreu abuso? E a pessoa, não, de jeito nenhum. Aí você vai fazer o quê? Vai sacudir ela e falar, olha, fala que você sofreu porque eu sei. Não vai fazer isso. Existem casos que não tem nem como explicar, né? Uma pessoa que nega para si mesma, né? Porque não tá negando para ninguém, tá negando para si mesmo. Sim. E você tem que estudar, no caso do psicólogo. Por isso que falei do limite. Você vai ter que estudar, entendeu? Eu leio sobre abuso sexual todo dia. É muito legal ler sobre isso. Nossa, é gostoso. Não, é pesado. Tem momentos que eu não quero falar, que eu não quero, tipo, ver ninguém, que eu vou ver a coisa mais ridícula que tem na internet, assim, de bobeira, tipo assim, sabe? De bebê fazendo gracinha, aqueles memes bem bobos para eu poder espairecer. Então, o psicólogo também que trabalha com isso, ele tem que ter estratégias, assim, ele tem que ter uma disciplina, que ele vai ler sobre coisas terríveis, pesadas, durante o seu dia, vai se deparar com situações em que ele vai ver que ele é impotente, ele não consegue ajudar todo mundo, ele não consegue, nem todo mundo consegue pedir ajuda, buscar ajuda. Você pega uma criança que sofreu abuso sexual e é assassinada, isso é terrível. Entendeu? Só que, assim, para eu ajudar as pessoas, eu tenho que estudar casos, tenho que ler, eu tenho que saber o que está acontecendo no interior do Brasil, lá no fim do mundo, que eu sei que não tem psicólogo, que não tem psiquiatra, e não vai ter amanhã, e nem depois de amanhã, e nem daqui 10 anos, e eu não consigo ir lá, entendeu? Porque eu tenho minhas limitações também. Então, assim, é difícil, mas você quer trabalhar com isso? Então, vai estudar, se prepare, né? E se não, seu cliente revelou um abuso sexual, porque às vezes o cliente traz assim, faz terapia já há 1 ano, vem por outro motivo, isso acontece bastante com quem sofre abuso sexual. A pessoa vem por outro motivo. Eu mesma comecei a fazer terapia, não foi por causa do abuso, foi porque eu não conseguia mais ir trabalhar. Eu não conseguia mais ir trabalhar fora. E eu não entendia isso. Por que eu não conseguia trabalhar e não conseguia estudar? Aí eu comecei a fazer terapia por causa disso e foi indo, até que um dia eu falei com a minha psicóloga, eu falei, olha, eu sonho há muitos anos, toda noite eu tenho um sonho assim, que eu tô sendo perseguida, etc, e fui contando. E aí ela foi falando comigo, ela falou, você já sofreu abuso? Aí eu falei pra ela, não. Aí eu fui pra casa, né? Aí falei, claro, você não quer lembrar daquilo? Eu decidi com 17 anos que eu nunca ia pensar no abuso. Porque eu queria namorar um rapaz e eu tinha medo de namorar. E aí naquele dia que eu disse pra ele assim que eu queria um tempo, eu odiava esse negócio de tempo,
porque eu não queria nem abrir mão dele, mas eu também não aguentava ficar com ele, porque eu achava que eu era impura, que eu era uma pessoa maldita, que a culpa era minha. Como é que eu ia dizer pra ele que eu tinha feito sexo, porque eu achava que era sexo, que não é, abuso sexual não é sexo. E aí eu decidi naquele dia, eu falei, eu nunca mais vou pensar nisso. E não pensei mais, só que eu sonhava com aquilo toda noite. Aí eu não, né, aquilo que eu falei, você não consegue realizar, não consegue fazer. Aí eu fui para casa naquele dia e aí comecei a lembrar, pensar, né, que a gente fala lembrar, mas comecei a pensar claramente no que tinha acontecido. Aí um desespero, né, um choro. Aí voltei na psicóloga na sessão seguinte e falei, olha, então, sabe o que é? Aquilo que eu falei para você, que não era, era. Ela deu um sorriso, que ela sabe que Aí eu tô tá a falando que diferença não, do mas que é. profissional bem preparado, né? Aí eu entrei, tipo, no tratamento, entendi que não dá para você, que a saída não tem outra porta. Você vai ter que encarar isso É e vai ter que se doloroso, tratar para você viver bem. parado. Tá? Então, assim, eu agradeço os elogios que as pessoas me fazem, né? Mas eu não tenho nada de especial, nem sou tipo a super Priscila, nem sou, sabe, mais do que outro, uma pessoa iluminada, ou não, nada disso, entendeu? Eu entendi o quê? Um dia eu entendi uma pessoa que sofreu abuso sexual pelo próprio pai, que é a Joyce Meyer, e muitas vezes Deus não deixou eu me suicidar, porque eu, de noite, quando eu estava com a faca ou a gilete, Deus falava comigo assim, liga a TV em tal lugar. E eu ligava e estava passando o programa dela e ela falando, não se mate porque não sei o quê, porque eu também sofri abuso. Isso aí não é coincidência, entendeu? E aí, enfim, então eu entendi um dia quando ela conta, ela tem um livro que ela conta a história dela. Ai, tá ali. Pega ali pra mim, por favor, esse livro aqui, ó, Beleza em Vez de Cinzas. Ela tem um livro que ela conta a história dela. E aí nesse livro eu li e ela falava assim, que você entra pelas portas do sofrimento e para você sair desse lugar de sofrimento, você tem que passar por essas portas, né? Que é isso que eu falo, você tem que encarar o abuso. Para você largar ele e seguir sua vida. É esse livro aqui, ó. Quem quiser ler, muito bom. É onde ela conta a história dela, tá? Depois eu mando uma foto. E aí, eu entendi que não tinha outro caminho, entendeu? Então, assim, eu perseverei no tratamento. Não tem E outro caminho. A gente sozinha, tenta dizer tá? que não, E eu eu ia vou saber sozinha. lidar com isso, mas chega uma hora que explode, não tem jeito. Sim. Eu ia sozinha pro tratamento, viu? Mesmo depois que eu contei pra minha família, eu dormia no ônibus, eu chegava atrasada. Nossa, eu sou muito grata pela paciência da minha psicóloga. Eu dormia na recepção, por quê? Você sabe que você está indo falar de algo que você não quer, então o seu organismo entra numa espécie de defesa e o sono vem. Eu dormi em tudo que era lugar, assim. Eu dormia demais porque era difícil, saía chorando, mas faz parte. Então, quando tiver muito difícil para o seu tratamento, lembre-se disso, entendeu? Esse é o caminho. Você não vai. Eu gostei muito da tatuagem que você fez, que eu achei sensacional, que é aquilo ali, tudo passa e tudo posso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo passa, isso passa. E esse período do tratamento não é para sua vida inteira. Você não vai ficar ali a vida inteira, né, sofrendo, falando daquilo. Não, é como se fosse assim, ó, você vai expor a ferida para poder receber ali um remédio. Vai arder, em alguns momentos vai ser insuportável. Por exemplo, pega uma pessoa que está na ala de queimados. É gritaria e choro o dia inteiro, porque não tem o que fazer, é remédio e esperar cicatrizar, entendeu? Então, é isso, vai doer, mas isso vai passar. Você não vai ficar assim a vida inteira. Parece que não, entendeu? Mas passa. Passa, e quando você achar que não, você lembra de mim, já que você, né, falou que as pessoas falam que eu achei que tinha passado, a Priscila passou. Não, você vai passar sim, tá? Vai vivendo um dia por vez, tendo paciência com você também, né? Não seja muito, às vezes é muito, a gente se cobra muito, é muito brutal. E se conheça, tá? Você tem que ter o autoconhecimento para você saber
como é o seu temperamento, o que tem na sua vida que não tem nada a ver com abuso, porque acaba ligando tudo ao abuso. Não, tem muitas coisas que estão desatreladas disso, não tem nada a ver com isso, que você passaria se você não tivesse sofrido abuso, né? E se conhece, como é que eu sou? O que eu gosto? Ah, eu não sabia, por exemplo, nada que eu gostava. Eu era uma esponja, eu absorvia o que as pessoas ao meu redor, quem estava mais perto de mim gostava. Então, se eu fazia uma amizade, eu queria muito uma amizade, eu gostava tudo que aquela pessoa gostava. Quando eu comecei a namorar, meu namorado sofreu muito, que é meu noivo hoje, porque eu queria tudo que ele queria. Tudo que ele queria, eu queria. Tudo que ele queria fazer, eu queria fazer. Eu gostava de tudo que ele gostava. Entendeu? Até que eu tive que aprender, tipo, não, peraí, o que eu gosto, o que eu quero, né? Aí você vai para outro extremo, porque aí quando você aprende tudo que você quer, aí é tudo do jeito que você quer, aí você aprende o equilíbrio, que não é assim, né? Eu não sabia dizer não, porque quando eu dizia não, eu apanhava dos agressores, então para aprender a dizer não é difícil, foi difícil, entendeu? Aí você diz sim para tudo, para todo mundo. Diz não para você, que é uma beleza, mas para os outros você diz sim. Verdade. Então, nisso tudo, você vai fazendo uma reflexão ali, o profissional, né, o psicólogo, o psiquiatra vai te ajudar a estabilizar, porque eles têm desgastes no organismo muito importantes, sérios, entendeu? Quem sofre abuso sexual, por exemplo, passa uma tensão muito grande, sofre uma tensão, e isso é descarregado no organismo, seu corpo. Então, você vai precisar se cuidar e foque nisso. Eu tenho que me cuidar. Se fulano vai estar comigo, não vai estar. Se ele vai falar que eu tô doida, que eu não tô. Eu tô doida? Não, eu não tô. Então, eu vou no meu psiquiatra e acabou. Eu vou me cuidar e acabou. É importante eu falar isso, porque eu achei que eu estava passando uma imagem de que eu também estava nessa luta, quando, na verdade, uma pessoa me disse que não, que parecia que eu tinha superado tudo. E não, eu não superei também. Eu também estou aprendendo, assim como vocês, hoje com a Priscila, né? Que muito proveitoso. E aí, Priscila, eu aprendo com todos vocês. Para a gente se encaminhar para o fim, para não tomar muito o seu tempo, tem uma outra pergunta, tá? Essa vem de uma médica, ela não é psicóloga, ela é uma médica. Só que na área que ela atua, né? Ela diz aqui, na área de traumas, muitas vezes atendemos mulheres que são violentadas e pelo medo, elas não falam que foi abusada sexualmente. A pergunta é, como conquistar a confiança dessa paciente ao ponto de ela conseguir dizer o que aconteceu? Ah, tá. A palavra mágica para isso aí é paciência, que é o que a boa parte não tem. Paciência, tá? Ó, uma pessoa que não confia nos outros, por que quem sofre abuso tem muita dificuldade para confiar em outra pessoa? Principalmente se for do mesmo sexo do agressor, tá? Porque o abuso sexual é uma traição. O abusador sexual, ele se aproxima da criança e se mostra uma pessoa. É um cara legal, é o parente, só que ele vai revelar quem ele realmente é, né? Seja o homem ou a mulher. Então é uma traição, tem uma dificuldade. Você muitas vezes vai ter que conquistar a confiança dessa pessoa. No caso da médica, a pessoa que já está ali no hospital, ela ou vai no consultório, ela já está vulnerável, se sentindo vulnerável porque ela está doente. Então, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai usar ali palavras afirmativas para ela. De que maneira? Não chavões, mas chama essa mulher pelo nome, né? Que ela não é mais um ali, ela tem um nome. Qual é o nome dessa mulher? Né? Olha, fulana, eu estou aqui à sua disposição. Se você quiser conversar comigo, se tiver alguma coisa que você queira compartilhar, se você quiser contar um segredo, né, eu não vou contar para as pessoas da equipe, mas não conte. Se você falar que não vai contar e fizer isso, aí ferrou, né? Nós estamos falando aí de adulto. Eu acredito que nesse caso aqui, né, como ela é uma médica, e pode ser que muitas pessoas não saibam, mas existe o abuso sexual até dentro do próprio casamento.
Acontece do cara tanto abusar fisicamente, né, como psicologicamente. Às vezes bate na sim. mulher, às vezes, né, chega a um ponto que ela tem que parar no hospital. E aí, como que essa médica consegue fazer essa vítima falar? Porque muitas vezes elas têm medo, porque o agressor está do lado, está junto com ela no hospital, né? E querendo ou não, o médico, nesses casos, eles também têm uma responsabilidade de avisar as autoridades, né? Quando eles percebem que existe um crime ali, né? Bom, se ele tá do lado, ela vai ter que usar estratégias do tipo assim, tentar tirar esse cara do lado, chamar uma Porque assim, enfermeira, chamar eles ele ficam para na dar uma recepção, explicação. eles ficam na recepção. A paciente entra para falar com a médica, só que muitas vezes elas têm medo das consequências de falar isso, né? Aí ela vai falar para essa mulher sempre a verdade, tipo, olha, se você está sendo agredida, se ele te estuprou, se você está sendo agredida fisicamente, esses machucados seus não são de queda, porque sempre tem uma desculpa. Ah, ela caiu, Bati a ela cabeça, bateu, ela caí não de sei o quê. escada. Olha, a médica pode falar a real para ela, fala assim, olha, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Eu estou falando para você como outra mulher, como um outro ser humano. Mostrar a Esses humanidade. machucados não são de quem caiu. Se você, né, me parecem que não são, se você está sendo violentada e você acha que você não tem como pedir ajuda, você tem. Tá? Se você É quiser até importante falar aqui uma coisa comigo, que a se Ingrid quiser. falou, o estupro no relacionamento conjugal também está tipificado na Lei Maria da Penha. Se Tá, você só que sofre abuso sexual no casamento, saiba que isso também é um crime. Não é porque está sim, casado que pode fazer isso. só que eu vou dizer para você porque que muitas mulheres elas não falam, tá? A realidade de algumas, não são todas, mas algumas. Primeiro, elas não têm apoio familiar, elas não têm a quem recorrer, para, por exemplo, ficar na casa dessa pessoa, levar os seus filhos, tá? E Muitas a vezes Lei eles Maria vivem da envolvidos, Penha é ótima no papel. Na prática, é outra história, tá? Ah, mas quantos casos vocês já ouviram falar? Você já ouviu falar de mulher que tinha ali, como chama aquilo quando a pessoa tem que ficar afastada? medida protetiva. Isso, medida protetiva e o cara achou a mulher e matou ela. Tá? Medida Acontece. protetiva é um papel, aqui no Brasil, tá? Medida protetiva, o que a mulher que é violentada, tá? Ou se é um homem que está defendendo, tem a guarda dos filhos, tá? E a mulher vai atrás e tal, não sei o quê. Ele vai abanar um papel para a pessoa. É isso. Tá? Porque o que acontece no Brasil? Isso aí o que eu vou falar agora é relato de quem trabalha em abrigo que acolhe mulheres que saíram de casa. Os homens acham essas mulheres, eles acham os abrigos, eles vão na porta dos abrigos, eles ameaçam essas mulheres quando elas vão dar testemunho lá no tribunal. Por quê? Porque não acontece nada com eles. Quem é preso no Brasil? Quem não paga pensão alimentar, tá? Então, esse cara, ele faz, ele manda e desfaz. Então, assim, a lei é linda, mas na prática é outra história. Então, essa mulher, ela tem aí o julgamento popular de que, mas tem a lei, de que ela pode falar, assim como falam das crianças. O que eu escuto às vezes que eu quero morrer? Mas ela provocou, mas ela quis, mas ela sentava no colo Sempre dele, tentando mas culpar a vítima, né? isso, tá? Isso. Então, assim, infelizmente, a realidade nossa é outra. Então, assim, essa médica, o que ela pode fazer por essa mulher é dar um bom atendimento para ela ali, médico, dizer para ela, né, assim, olha, eu sinto muito que você esteja passando por isso, você pode pedir ajuda, se você Então você tem acha algum que a melhor familiar, forma peça ajuda. é realmente falar para ela que você sabe do Não, que tem que ser aconteceu. direta, tem. Se você sabe o que foi, tem que dizer. Tem que ser direta para ela, tá? Isso é E muito muitas importante. vezes, assim, a mulher denuncia e ela volta atrás. Então, você pode falar para ela até assim. Eu sei que você está com medo, que você está assustada, porque assim, ela escuta isso aqui,
depois alguém ali, uma hora ela consegue agir. A ação te dá coragem, entendeu? A coragem vem pela ação, a gente tem que ir. As pessoas, elas ficam muito assim, tipo, não, quando eu tiver coragem eu vou. Não, não vai acontecer. Tem que ir para ter coragem e continuar, entendeu? Então, tem que falar direto. Tem que ser direta, né? Porque aqui no caso ela achou se ela que sabe, porque uma confiança. por isso Mas que ela eu não falei, tem esse tempo, né, para conquistar uma confiança de uma vítima que está ali atendendo muitas vezes, passa ali no hospital uma vez só. Né? Não, então, se ela tem a confiança, aliás, se ela sabe que é uma vítima de abuso sexual, né? Por exemplo, o caso de adolescente e criança, ou se é uma pessoa, um adulto que foi, uma mulher que foi estuprada, ou foi violentada fisicamente, ela sabe disso, está ali, consta ali, não é algo que ela está achando. Porque se a médica acha e ela chega e fala assim, eu sei que foi, ela pode se ferrar porque essa pessoa pode processar ela. Uhum. Tá? Então, se ela sabe, está escrito ali, olha, foi isso que aconteceu, ela pode falar claramente com essa pessoa, olha, eu sinto muito e você pode pedir ajuda. E assim, no hospital tem psicólogo, o médico pode acionar o psicólogo e o psiquiatra para fazer uma avaliação. Sim, é que muitos não chamam. Infelizmente, né? Aí agora a última pergunta, né, para não tomar muito seu tempo. Isso. Também de uma seguidora, que ela perguntou o seguinte: o abuso sexual na infância pode influenciar a bissexualidade? Sim. Pode? Sim, pode. De que maneira? Porque a criança está desenvolvendo, como eu falei, o abuso sexual atravessa os desenvolvimentos. O desenvolvimento físico, psíquico, sexual, né? Por mais que não se fale disso, tem muitas pessoas que são obrigadas ali a ter, né, no abuso sexual, ter interação sexual e acaba se relacionando. E tem muita gente que não abre isso, mas traz isso no consultório. Entendeu? Eu passei a me relacionar com um homem porque eu fui abusada e eu não quero. Eu passei a me relacionar com mulher, ou eu, né, tenho interesse por homem e mulher. Entendeu? E sim, pode ser um fruto disso, embora, né, os psicólogos, a maioria arranca os cabelos, isso seja complicado para se falar, mas sim, é a verdade. Mas então tá bom, Priscila. Foi muito proveitoso a nossa conversa. Adorei o bate-papo. Você contribuiu muito, eu acredito, tanto para profissionais que trabalham na área, quanto para mim como vítima. Tenho certeza que para outras vítimas também, tá? Eu quero agradecer por você ter cedido um pouquinho do seu tempo, a sua inteligência, seu estudo, para compartilhar com a gente. Eu agradeço, obrigada pelo convite. Obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês, apesar do assunto, né? A gente gostaria de não ter que falar disso, mas é bom ter esse espaço para a gente poder falar, esclarecer. O abuso, o abusador, ele se fortalece no nosso silêncio. Sim. E a gente não pode fortalecer esse tipo de coisa. Enquanto a gente puder falar, nós vamos falar. Sim, vamos sim. E o abuso, lembre, o abuso sexual não é o fim da vida. Exatamente, tá? Quero todo mundo se cuidando e vivendo muito bem. Aconselho que as vítimas também sigam aí a Priscila, porque ela tem muito para contribuir. Obrigada, querida. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Priscila. Obrigada Eu que agradeço. Que assistiram a gente também. Obrigada por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês. Obrigada, um abraço. Um beijo e fiquem com Deus. Fica com Deus.